Pois é, agora vocês sabem tudo a respeito da história, não é? Da Yolanda e da Luciana e das suas duas filhinhas, a Gi e a Gabi. A gente está aqui com o Dr. Ailton Ferreira também, que vai falar um pouco para a gente a respeito dessas doenças, né, que são raras, afetaram as duas menininhas desde a mais tenra idade e existe agora uma possibilidade de cura. Como é que é isso, Dr. Ailton? É tão rara assim essas doenças? Olha, essa doença é uma doença genética e ela é tida como autossômica recessiva. O que significa isso? A doença genética, não é? Ela vem no gene. Para que as pessoas entendam, o gene ele está na célula masculina, que é o espermatozoide, e na célula feminina, que são os cromossomos, onde está todo o nosso memorial descritivo, cor de olho, altura, cabelo e etc. Certo. Nós recebemos 23 cromossomos do papai, através do espermatozoide, e 23 cromossomos da mamãe, através do óvulo. No momento da fecundação, esses 23 se unem e nós temos um indivíduo com 46 cromossomos. A doença genética, no cromossomo, já está o gene com problema, o gene com a doença. A doença dominante, a chamada autossômica dominante, é que basta um dos genes, ou do papai ou da mamãe com a doença, para ela se manifestar. No caso dessa doença, graças a Deus, ela é recessiva. Ou seja, o gene do papai tem que ter a doença e o gene que veio da mamãe também tem que ter a doença. E daí vem, como consequência disso, a incidência que é vir todo casal. Então, primeiro, já que ela é recessiva, o pai tem que ter o gene doente e a mãe tem que ter o gene doente. Não é? Agora, o percentual de nascimentos é 25%. Por quê? Porque os dois têm que dar o gene. Então, se a mãe deu o gene naquele óvulo, sim, e o pai não deu, a criança não tem, é normal. Essa doença. Então, é os 25. Mais 25, o pai deu a doença e a mãe não. Aí é os outros 25, que não tem doença. Sim. A mãe, naquele óvulo não tem e naquele espermatozoide não tem. Então, não tem a doença. E os outros 25%, que causa a doença, é a mãe com o gene doente e o pai com o gene doente. Tá certo. Né? Então, a probabilidade, no caso delas, ter de outro filho com a doença é de 25%. Agora, o que ocorre? Como disse, essa doença ela é uma doença genética recessiva. Não é? Quer dizer, o pai e a mãe precisa ter o gene. Não é? E o que ocorre é que essa doença genética produz, não é, uma diminuição, e em muitos casos até uma ausência, de uma enzima. Não é? Essa enzima é uma enzima super importante no metabolismo do cérebro. Não é? Essa enzima tem um nome esquisito, exoaminidase. Não é? Isso. A. Tá. Exoaminidase A. O que é uma enzima? Enzima é uma substância que transforma um tipo de substância em outra. Tá. Nós temos no nosso organismo milhões de enzimas que transformam uma substância em outra. No caso, essa enzima, como ela está pouco e quase ausente, vai acumular aquela substância que deve ser transformada. E essa substância, que no caso é um ácido graxo, vai ficar o quê? Em excesso. E o excesso desse ácido graxo leva à destruição dos neurônios, tanto do cérebro quanto na medula. Aqui você tem o cérebro. E aí elas vão perdendo os movimentos, vão perdendo. Exatamente. Tudo. Daí os sintomas. A degeneração, ela vai ocorrendo nas células da visão, né? Vai ocorrendo nas células dos movimentos, a célula da respiração, e isso produz gradativamente na criança, não é, alterações. Primeiro, de posição, de respiração, anda, de postura. Não respira direito. Exatamente. Normalmente se inicia em torno dos 6 meses a 1 ano de vida. Sim.
infelizmente, né, ela é degenerativa, ela vai piorando. Vai piorando só, quanto mais e até tempo então, passa. não tem tratamento. O tratamento é de suporte, é um tratamento paliativo. No caso, a criança, além de pode apresentar convulsões, no caso que nós elas vimos aí, apresentam mesmo, tomar né? medicamento anticonvulsivante, a criança começa com o tempo não conseguir engolir, precisa se colocar uma sonda e Sim. alimentar essa criança. Elas já com não se sonda. alimentam mais normalmente. Realmente é um sofrimento, Imenso. sofrimento muito grande, Como principalmente para a estava família. dizendo, a avó atinge todo mundo, realmente. Né? O prognóstico devido às complicações, como elas mesmas disseram, é em torno de 5 anos de vida. Certo. Bom, a Gi já está com quase 5. Ela faz 5 em anos. abril. Ela vai fazer 5 em abril. A Gabi? Ela vai fazer 3 agora em março, anos, dia 17. Né? E assim, como a Yolanda estava falando, um dia a mais é um dia a menos. Né? Porque é um dia a menos que elas podem ter de vida, porque elas vão piorando, como o doutor Ailton está falando. O nome da doença é Tay-Sachs e a outra Sandy-Hoff, não é? Que são doenças muito raras, e o doutor Ailton explicou por que elas são raras. É difícil bater pai e mãe tendo a mesma coisa. Só quando isso acontece é que a doença se desenvolve. Você já tinha ouvido falar disso, Gabriel? Não tinha, e eu fiquei muito apreensivo com o caso, fiz uma pesquisa na internet e pude ver a mobilização na internet no caso dessas duas criancinhas. Nossa, elas, olha, o que me chamou a atenção é que no Brasil, pelo que eu pude ler, não há um tratamento efetivo. Porque a gente não tem experiência com célula-tronco, não né? Tem. Infelizmente. E as mães, através da internet, que é uma super ferramenta, descobriram lá em Lima, no Peru, um estudo, um tratamento que pode frear essa degeneração. O que me chama a atenção, eu tentei fazer uma pesquisa na área jurídica, porque se fosse no Brasil e tivesse um médico particular que fizesse esse tratamento, elas poderiam, através de uma ação perante o governo, requerer o pagamento disso. O problema é que no Brasil não tem esse tratamento. E pelo que a gente estudou um pouco sobre a área do direito, seria um tanto inviável uma ação, Sônia Abrão, contra um governo para pagar um tratamento em outro país aonde esse tratamento não tem um reconhecimento. Exatamente. Por isso que elas se mobilizaram. E aí elas mesmo, partiram, né? E eu queria parabenizar a direção do programa de dar essa oportunidade de vida para essas duas crianças, porque é uma tentativa, e eu conversando com elas antes de começar o programa, a gente se emociona, porque as crianças nasceram aparentemente com plena saúde, né? E depois é que surgiu essa deficiência. Uma delas chegou a andar, inclusive, não foi? A Giovana no andador andava tudo. Ela andava, tomava suquinho, comia tudo, papinha. Comia. E também tomava suquinho. Também chegou a tomar suquinho, papinha. Balançava brinquedinho, elas brincava, usam ria. sonda, né? Elas só por sonda, Só por sonda é que elas podem se alimentar. A ironia do destino, vamos dizer assim, é que um dos médicos envolvidos nesse experimento, porque é experimental esse tratamento, né? Eles estão tentando e estão conseguindo resultado, isso já é comprovado. Agora, um desses médicos é brasileiro, ele precisou sair do nosso país, quando é que ele poderia servir tanta gente, ir lá para o Peru, se juntar com esse outro médico, né, para desenvolverem esse tratamento lá, que já ajudou a curar e está curando uma menininha americana, inclusive, né, que está sendo tratada também lá no Peru. Então, para vocês verem como é esse tipo de coisa, como às vezes uma legislação pode atrasar muito e deixar de salvar vidas de pessoas que precisam. Como é que vocês descobriram o tratamento, descobriram o médico, Yolanda? Então, pela internet. Né? Tudo foi internet. Vocês conheceram pela internet? Tudo. Quer dizer, duas mães batalhando sozinhas nesse mundo, né, dispostas a qualquer coisa para salvar as filhas. Vocês nunca aceitaram um não como resposta? Uma sentença do médico não tem jeito, vai morrer e pronto. Eu acho que de jeito nenhum. Nenhum pai aceita, nenhuma mãe, independente do que seja. Eu vi uma declaração do pai, não sei se é do pai da sua filha, que ele fala assim: eu nunca vou admitir que a minha filha tenha prazo de validade, ou seja, 5 anos de vida e ponto meu marido final. falou isso. Seu marido, achei a coisa mais linda do mundo, gente. É sinal, vamos à luta mesmo, né? E assim, desde o início, foi tudo pela internet. Até eu conhecer um caso, na verdade, quando eu conheci um caso com a forma clássica, a Giovana já tinha quase 3 anos, né? Certo. E a criança tinha acabado de desenvolver. E tudo que eu pude entender da doença foi pela internet. Foi através de famílias fora do país, porque aqui no Brasil eu não consegui nenhum contato. Entendi. A Luciana me conheceu através da internet. Tudo pela internet. E aí a gente fez contato, a gente tem contato com outras famílias
né, de outros países, e através disso a gente descobriu essa mãe, que ela divulgou, ela também... Mãe americana. Americana, e ela também, sem condições financeiras, fez o mesmo que a gente, partiu para pedir ajuda mídia mesmo, e pedir ajuda. se mobilizar. Isso. E a filhinha dela E foi tem pra conseguido resultados. Tem, a filha dela tá dando passinhos. Olha, e Passos, vivia na cama também, sem também já movimentos. tinha perdido todos os movimentos. Já tinha perdido todos os movimentos e agora está começando a andar, Tá inclusive. dando depois. passinhos, tá se Engasgava ajeitando. engasgava demais, ela se alimentava ainda, mas não tem Tendo gastrostomia, muito engasgo. ela tinha muito engasgo, ela levava muitas horas para conseguir tomar uma mamadeira. Hoje ela toma uma mamadeira em 5 minutos. Olha, que lindo isso, 5 gente. minutos. A mãe Isso aí postou dá uma vários chance. vídeos da filha comendo, da filha fazendo exercício em bola, dando passinhos. Nossa, vocês Ela não está... veem a hora de passar por isso também, né, gente? É tudo. Isso Um há- sorriso. há de acontecer, porque elas estão lutando muito, né? Lutando demais, não vão abrir mão de levar as filhas, porque, como elas estavam dizendo, elas não têm nada a perder, Não, né? nada. Vocês não têm nada a perder, elas podem entrar e querem entrar e vão entrar num tratamento experimental, não é? Sem garantias de 100%, mas está vendo que algum resultado surte mesmo, porque realmente, se elas não fizerem isso, uma coisa elas sabem, as meninas não sobrevivem. Exatamente. Então tem que ir atrás disso O não mesmo. a gente já tem. O não vocês já têm, exatamente. Já tem. A sentença médica para as sentença a gente meninas já tem. Já foi dada. existe. Não é? Quantos médicos falaram isso para vocês? Todos. Todos, Todos, muito, todos falaram. Desde o primeiro momento vocês não se entregaram? Não. Não. Vocês pensaram que era erro médico, não era essa doença? Não, a gente tem consciência da doença, porque a gente pesquisa muito, a gente foi muito difícil, tem a né, ciência que a doença é grave, a gente sabe, né, de tudo isso. Só que a gente não, a gente tem elas têm vida. Elas têm vida. E a gente quer lutar por elas são muito fortes, elas querem viver e a gente quer ajudar elas a viver, sim. Quer dizer, Se tiver uma oportunidade, a gente vai atrás.